Bahia vai encarar o Corinthians naquele momento de pressão, né? Precisando muito do resultado. O Bahia não vive o melhor momento na Série A, mas se vencer o Corinthians hoje, pode sair da zona de rebaixamento e projetar novos rumos na competição. Independente da situação, a pressão sempre vai existir. Se trata de um jogo de futebol, onde há duas equipes que querem vencer o jogo, então a pressão sempre existe. Nós vamos encarar da melhor forma possível, trabalhamos para isso, para conseguirmos levar os 3 pontos para Salvador. O tricolor tem 2 desafios pela frente: a pressão para sair do Z4 e quebrar um tabu em vencer a equipe paulista na Neoquímica Arena. A concentração está a mais alta possível. Nós sabemos que é um jogo decidido no detalhe, jogo grande e jogos assim que nós gostamos de jogar. Então tá com concentração lá em cima, procurar fazer o nosso melhor para poder vencermos o jogo. Apesar de jogar fora de casa, a equipe baiana conta com a força da torcida para voltar para Salvador com os 3 pontos e Marcos Felipe já tem um objetivo em mente. É muito importante esses 3 pontos, esse triunfo fora de casa, tanto para quebrar o tabu quanto para nós sairmos o mais rápido dessa situação. Contamos sempre com o nosso apoio da torcida, tanto dentro de casa quanto fora. Nós sabemos que nossa torcida sempre comparece e vamos contar com o apoio deles no jogo de amanhã. A palavra é vencer. A gente falou muito aqui ao longo da semana sobre a importância dessa partida para o Bahia, né? Faltam 4 jogos, se fazem contas aí que desses 12 pontos, se o Bahia ganhar 9, garante a permanência. O sarrafo subiu um pouco esse ano, né? Teve ano de 40 pontos, o time garantia a permanência na Série A, mas realmente a disputa está acirradíssima ali nessa ponta de baixo. Então, o Bahia, de alguma forma, vai precisar surpreender um dos 2 adversários que ele tem fora. Hoje o Corinthians, depois vai encarar o América Mineiro, né? Eu espero, Ju, que eles tenham tirado proveito de tudo isso que aconteceu até hoje, né? Porque é triste. Tudo isso aí que está sendo falado, se não chegar dentro do campo e não fizer, não vai adiantar nada. Eu até no início da semana coloquei, foi semana passada, que deveria concentrar todos os jogadores. Tá? Uma responsabilidade muito grande a chegar a esse ponto aí. E tem que ter algo mais. E esse algo mais eles vão ter que colocar dentro do campo. É que a gente não está se queixando mais que vinha fazer uma grande partida. Precisa vencer os jogos. É isso que precisa chegar dentro do campo e vencer. E para fazer isso tem que suar sangue. E para suar sangue eu preciso ter condições de botar para suar. Então, se a gente não se prepara, se a gente não se dedica, o futebol está muito cheio de mimimi, pô. E você fala em questão de concentração, todo mundo vai achar ruim, acha que é empresário, todo mundo, e os próprios jogadores não querem concentrar, eles precisam saber que eles botaram o Bahia nessa situação aí. E tem que haver um sacrifício. O sacrifício é concentrar todo mundo, é se alimentar melhor, é se discutir melhor, é ver onde é que está acontecendo os erros. Entendeu? Porque se não fizer isso, a gente vai ficar na mesma falância aqui, não acontece nada. E o Bahia nessa situação dentro da competição, precisando vencer o jogo, né, contra o Corinthians, e só vence quem entende que é o Bahia, pô. Eu fui para Fonte Nova ver Bahia e Santa Cruz, onde o Bahia precisava dar de 5. E o Bahia deu 5 na Fonte Nova. Eu era criança e vi isso. Muitas vezes ele estava saindo do estádio e voltava, porque o Bahia fez gol, o Bahia empatou, o Bahia virou a partida. As pessoas, esses jogadores que estão aí precisam entender, as pessoas precisam entender que ficava no xarel 10 mil, 5 mil pessoas esperando para ver 10 minutos, 15 minutos, porque sabia que ia acontecer algo ainda no jogo. E a gente vê que hoje não é assim. A gente vai para Fonte Nova e vê os times crescendo, vê um negócio daquele último jogo, agora eu estava lá, arrepiado o tempo todo. Eu nunca vi a Bamor, a torcida do Bahia, daquele jeito ali nesses últimos anos, não. Mesmo tomando toque de bola, o time melhor dentro do campo, e a torcida não parou hora nenhuma. Não é possível que não vai chegar dentro do campo e não vai dar resposta, pô. Porque futebol é pra homem. E agora tem que ser homem, jogar no Bahia, chegar lá e resolver, pô. Não adianta estar falando, não adianta estar fazendo nada. Tem que chegar lá e para ganhar do Corinthians, tem que ganhar do Corinthians. É fácil? Não é fácil, pô. Não tem nada fácil. A gente vai ter dificuldade, mas essa dificuldade, ela tem que se transformar em uma coisa possível. E para se tornar possível, precisa ser dentro do campo. Entendeu?
13 jogos o Atlético ficou sem perder, sem vencer no Brasileiro. Eu tinha voltado da Arábia, estava com a perna quebrada. Joguei contra a Portuguesa de Desporto. Ganhamos de 1-0, eu 1 ano sem jogar e fui o melhor em campo. Então futebol é preparação. Se hoje vocês falam que para jogar futebol precisa correr, precisa fazer mais, eu estou dando um exemplo meu, que fiquei 1 ano jogando no Al-Ahly, voltei para o Brasil, 3 meses sem contrato, no dia que eu fui jogar, eu fui o melhor em campo. Então, eu estou falando porque eu sei o que é que eu estou falando. E sou torcedor do Bahia. E não é justo, vocês deixarem de fazer uma coisa dentro do campo que está todo mundo vendo. Quando pega, joga mal, o Bahia tem jogado mal e tem vencido o jogo. Então faz isso pelo menos, joga mal, mas vence o jogo com raça, com vibração, com garra, com o Corinthians lá dentro da arena. Falar, não é possível que esse time está nessa condição. Só vocês podem fazer isso. Só vocês podem fazer isso. Tirar o Bahia dessa situação, Bom, chegou um ponto agora, minha gente, que não adianta conversar muita coisa, dizer muita coisa. O fato é que, nesse momento, é jogo a jogo e o Bahia tem que se aplicar para vencer. É isso até o final. Essa decisão de quem vai cair vai até a última rodada, espero que seja até a última rodada, mas até lá é briga um sobre o outro. É cavalinho para lá, cavalinho para cá. O Bahia tem a missão de conquistar uma vitória hoje, um triunfo hoje, em cima do Corinthians. Lembrando que o Bahia, em 34 jogos, minha gente, 34, só conseguiu 10 vitórias. 10 vitórias. Fez um péssimo primeiro turno e está pagando essa conta agora. Essa conta chegou. Agora o Bahia precisa fazer 100%. Nos 4 jogos que lhe restam, ele tem que fazer a parte dele e ficar torcendo com um cegador bem grande, o tamanho de Salvador, para tentar barrar os adversários. É fácil? Não é. Então agora, cabe ao torcedor do Bahia, tem alguns até já jogando a toalha, tem que acreditar, tem que torcer. Mas isso é jogo a jogo. Não adianta fazer cálculo do último jogo, não adianta. Agora, primeiro jogo é agora, é contra o Corinthians. É difícil, não é fácil hoje, mais ou menos para entender. A proporção de vitória para o Corinthians é 50%, empate 25% do Bahia. Então, é difícil. E outra coisa, o principal jogador do Bahia, ruim com ele, pior sem ele, é Everaldo, não vai jogar. E tem mais um detalhe ainda, dos 6 últimos jogos do Bahia, o Bahia só fez 2 gols. E hoje precisa desesperadamente que o ataque funcione. A situação do Bahia é complicada e só para deixar o torcedor assim um pouquinho mais estressado, porque o Bahia nunca ganhou na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Em 7 jogos perdeu 6, empatou apenas 1 e não ganha do Corinthians como visitante há 15 anos. Então, é uma situação complicada, mas, como o Zé estava falando aí, é hora de entregar tudo que tem. Eu tenho sentido um pouco assim no Bahia, um pouco de falta de vibração. O time não é tão vibrante, principalmente para um time que está nessa situação, né? Nas entrevistas, todo mundo fala muito bonitinho, todo mundo é cheio de vontade, mas em campo, essa vontade, essa entrega, essa doação, esse suar sangue que o Zé Carlos falou, a gente não tem visto. Né? É um Bahia muito passivo em muitos momentos do jogo, em muitas partidas inteiras, inclusive. Né? O Bahia precisa entregar um pouquinho mais, o Bahia precisa se preocupar menos em jogar bonito, se preocupar menos em ter a posse de bola, precisa ser mais eficiente. Jogo para chegar lá, 1-0, bola na rede, a bola que achar, se trancar todo, trazer os 3 pontos, furar a bola. Coisa que o Bahia não consegue fazer. Né? O Bahia já perdeu pontos importantes por não fazer justamente isso. O Bahia é um time que não sabe catimbar, o Bahia é um time que não sabe amarrar o jogo. Né? O Bahia não cava falta, essa questão de jogo limpo, de tudo bonitinho e tal. Não é hora de fazer isso, é hora de amarrar o jogo mesmo, é hora de cair, ficar 3 dias ali esperando acabar a partida. Né? E como o Emílio lembrou bem, o Bahia não vai ter Everaldo. Eu sou um cara que critiquei muito o Everaldo a temporada inteira. Né? É um cara muito instável, um cara que deixou muito a desejar, um cara que perdeu gols incríveis. Né? Mas nesse momento, por exemplo, hoje... Eu acho que ele vai fazer falta. Eu estava assistindo os jogos do Corinthians. O Corinthians lá é um time que deixa o adversário jogar. Mesmo com aquela torcida imensa que a gente sabe que o Corinthians tem, empurrando, é um time que deixa o adversário jogar. O Bahia vai ter a posse de bola. Provavelmente entre com um time mais técnico, com Tassiano, Iago, Acevedo e Rezende ali, só um Marcano e 3 que tem a condição
transição, de construção de bola e um ataque mais leve, né? E aí o Bahia vai ter que ter essa posse de bola e vai ter que pressionar. Vai ter agilidade, vai ter mobilidade, vai ter. Mas quem é que empurra a bola para dentro, né? O Bahia não tem um... Segura a defesa adversária. Exato. Né? Não tem um jogador ali que segura a defesa, um jogador ali que seja um bom de cabeça ou que incomode. Então, o Bahia vai ter que se redescobrir ofensivamente hoje para trazer os 3 pontos para lá.